E a gente sai do Ministério da Economia para falar sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai deixar de receber mais de 600 milhões de reais. Sim, corte na ciência do nosso país. E esse é um assunto que vem repercutindo muito dentro do meio acadêmico e também dos cientistas. Qual é a repercussão disso? Por isso, um grande movimento será feito amanhã, inclusive, uma campanha para alertar a população brasileira desse corte. Por isso, a gente convida a participar conosco o professor Renato Janine Ribeiro, ele que já foi ministro também e é presidente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência. Está ao vivo conosco. Olá, professor Janine. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao UOL. Boa tarde, grande prazer em vê-la, viu? E estar aqui com os espectadores também. Faz tempo que a gente não conversa, pena que é para um assunto bem triste, né? Está se falando É difícil. Está se falando em apagão na ciência. O senhor acha que dá para dizer isso, o apagão na ciência? A gente pode viver um apagão na ciência ou já estamos vivendo? Tá, dá para dizer, basta ver uma coisa. O próprio ministro Marcos Pontes declarou que 50 milhões de reais que seriam destinados para o Centro Nacional de Vacinas, que está sendo constituído, ou estava sendo constituído na Universidade Federal de Minas Gerais, e teve até a presidência do presidente Bolsonaro no seu lançamento, e esses 50 milhões não vão sair. Então, você imagina, 50 milhões não saem, o Brasil paga. Não tenho certeza do valor atual, mas a última vez que eu vi, US$ 10 por dose de vacina, e então R$ 60 por dose. Então, a construção, a constituição desse Centro Nacional de Vacinas custaria o quê? 1 milhão de doses, quando o Brasil vai precisar, talvez, no ano que vem, se continuar a necessidade de vacinar, tudo indica que sim, e se continuar sendo 2 doses por pessoa, o Brasil vai precisar de 400 milhões de doses. Então, nós vamos economizar ou parar de gastar 1 milhão de doses para comprar do estrangeiro 400 milhões. Isso não tem o menor sentido. E é uma coisa que pode estar sendo parada. Da mesma forma que faz 3 anos o CNPq não abria uma chamada de pedidos de auxílios para bolsas que vão de iniciação científica até pós-doutorado, para recuperar laboratórios, adquirir bibliografia atrasada, tudo mais. Faz 3 anos não fazia isso, aí o CNPq anuncia que vai fazer, tem 250 milhões de reais para isso, e 200 milhões foram cortados naquela manobra de última hora que o Ministério da Economia fez na votação do PLN 16, no dia 7 de outubro, quando uma verba de 600 milhões para o CNPq, no último instante foi desviada para vários outros ministérios, pulverizada. Então, em vez de ela fazer um efeito grande num local, ela foi fazer efeitos pequenos em vários locais. Não estou nem discutindo se precisam. Estou dizendo, a ciência e tecnologia está sendo muito descuidada no Brasil. E o custo disso é enorme. Quer dizer, o exemplo que eu já dei, quer dizer, você pode, se o Brasil produzisse vacinas, e nós temos a experiência de Minas Gerais, a da USP de Ribeirão Preto, a da Butanvac no Butantan, se o Brasil produzisse vacinas, nós teríamos uma economia muito grande na aquisição de vacinas do estrangeiro, poderíamos vender também vacinas, né? E poderíamos também doar vacinas a países mais pobres. Quer dizer, seria uma situação que nós economizaríamos dinheiro, ganharíamos dinheiro e, ajudando países mais pobres, sobretudo a África, fortaleceríamos nossa diplomacia. Então, tudo isso é um jogo muito equivocado, né? Uhum. E sem falar também na fuga de cérebros, né, professor? Porque até recentemente estava conversando com a doutora cientista, professora, sua colega também na USP, né, a doutora Maiana Zatz, e ela falando sobre a preocupação em relação a isso. Ela assim, todos os dias eu recebo notícia de algum pesquisador, alguns cientistas que tá deixando o Brasil neste momento. E aí a gente vai perdendo a produção científica como um todo, né? Isso tem acontecido diariamente, né? O Brasil é um país que tradicionalmente tinha muito pouca fuga de cérebro, porque, ao contrário da Argentina, da Índia, o nosso cientista tem tendência mais a ficar no Brasil, e, sobretudo, quando ele consegue um trabalho. Se ele tem um trabalho, se ele tem um contrato numa universidade que paga a pesquisa dele, que basicamente são as universidades públicas e algumas confessionais e comunitárias, então ele faz de tudo. Mesmo
usar material, às vezes, um pouco obsoleto. Veja, por exemplo, o supercomputador Tupã, que faz uma previsão climática de longo prazo. Esse supercomputador está já defasado, deveria ter sido trocado há 4 anos, a vida útil dele é 6 anos. O fabricante já não dá assistência técnica devida. No entanto, ele continua sendo utilizado porque, como o governo não o repôs, não comprou um novo, então o pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dá jeito dele continuar funcionando. Então, acho que essa coisa brasileira de lutar até o último instante para salvar o que pode ser salvo é um traço importante. Agora, o que acontece? Quando você começa a ter jovens doutores qualificados que não têm perspectiva de emprego aqui, estão vivendo eventualmente bolsa temporária de pós-doutorado, então fica muito difícil. Como você vai fazer isso? Quer dizer, a pessoa não tem um vínculo seguro com uma universidade. Ela tem uma bolsa de pós-doutorado de 1 ano, 2 anos, não sabe se vai ficar lá. E nós temos gente muito qualificada nisso. Quando uma das pessoas, não sei quais são os planos dela, mas uma das pessoas que está vivendo de bolsa é a doutora Jaqueline Góes de Jesus, que sequenciou o coronavírus em 48 horas e foi homenageada com uma boneca da Barbie, sobre ela como cientista. A Barbie lançou uma linha de 5 mulheres cientistas, e uma delas é essa moça brasileira, negra, da Bahia, cientista jovem, competente, e que não está tendo concurso para ela poder entrar numa instituição. Então, essa situação favorece uma fuga de cérebros numa dimensão que nunca houve no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que nós mandamos a nossa inteligência pronta, a gente pagou essa inteligência, as pessoas têm pai, mãe, família, que criaram essas pessoas, estudaram muitas vezes em escolas, universidades públicas, muitas vezes tiveram bolsas, trabalharam em laboratórios com recursos públicos e, de repente, na hora do Brasil se beneficiar de todo esse conhecimento que o Brasil patrocinou, o Brasil dá uma de pai cruel, quer dizer, não dá espaço para as pessoas florescerem aqui. E aí o que acontece? Vão embora, geralmente sem ter vontade de ir, mas acabam indo. Isso está sendo um problema muito sério. Professor, só para a gente finalizar aqui, as mobilizações, como é que serão? Queria que o senhor falasse a respeito disso. Como é que vão ser essas mobilizações em defesa da ciência, esse SOS Ciência que será lançado nessa terça-feira? Essa já é a segunda mobilização que a gente faz desde esse truque do dia 7 de outubro, que vitimou a ciência. A gente fez uma primeira dia 15 de outubro, que a SBPC organizou, e teve participação ampla de muitas entidades. Amanhã é a Associação Nacional de Pós-Graduandos que está organizando. Vai haver um debate geral às 14 horas, mas nós estamos promovendo atividades o dia todo. Há atividades presenciais de protesto, em São Paulo, em frente ao MASP. Em outros lugares se pode ver no site da SBPC ou no site da ANPG, onde vão ser. E a SBPC vai promover várias aulas magnas, uma espécie, assim, eu chamo, um menu degustação do que a ciência oferece. Mostrar resultados da ciência. Paulo Artacho vai falar de meio ambiente, Laila Espíndola de combate a certos mosquitos, Miriam Grossi vai falar de feminismo, eu vou falar de democracia. Vai haver, então, várias aulas magnas que estarão todas anunciadas no nosso site e também no portal da ANPG. Então, a ideia é a gente não esmorecer, não desistir disso, enquanto, enfim, o combate continua. Nós não vamos parar enquanto não conseguirmos a recomposição dos orçamentos.